Boa noite a todos. É com grande alegria que nós sempre estamos aqui todas as sextas-feiras reunidas, nesta casa de amor fraterno. Nós vamos também aproveitando e cumprimentando aquele que nos acompanha de seus lares através do Facebook da casa. Fora da caridade não há salvação. Na noite de hoje, nós estamos recebendo o nosso companheiro Álvaro Vargas, sua esposa Cristina também, sejam bem-vindos, viu? E nós vamos, então, nesses instantes, agradecer ao Criador, a Jesus, nosso Mestre, e à espiritualidade amiga que prepara esse ambiente com tanto carinho, né? Vamos nos envolvendo, então, nessas energias salutares, convidando o Gustavo, nosso companheiro das sextas-feiras, para entoar o hino da casa Praz a Deus Senhor e o Pai Nosso cantado. Praz a Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, essa luz tão pequenina, essa graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polido é brilhante, e bruto não nos não brilha, nem bruto não nos não brilha, não se distingue na terra, não descobre a luz que encerra, não mostra em quem é filha, não mostra de quem é filha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Então, conforme já anunciamos, na noite de hoje, o nosso companheiro Álvaro Vargas vai trazer como tema de sua palestra os milagres de Jesus. Seja bem-vindo, Álvaro.
Que a paz, a serenidade e a harmonia esteja conosco nesse breve reflexão sobre os milagres de Jesus. Antes de abordar o tema, vou apresentar o livro que nós já recebemos hoje, lançamento pela editora Candeias, e também tem esse livro já publicado no ano passado. Se alguém tiver interesse em adquirir, é da livraria Allan Kardec, pode ser pago em Pix ou em espécie. E essas obras a gente tem buscado responder certas questões fundamentais que tem nos evangelhos. Nós encontramos, como eu tive dúvidas, também muitas pessoas podem ter dúvidas, e buscamos responder de uma forma clara à luz das obras espíritas. Tem muita coisa que nem sempre as obras espíritas trazem, mas tem obras científicas publicadas que servem como base para ajudar a entender e esclarecer. E algumas informações que a gente tem também nas reuniões mediúnicas. Então, essas duas obras estão disponíveis aqui. No final da palestra, se alguém quiser adquirir, é só me procurar. O tema de hoje, nós vamos tentar abordar algumas questões relacionadas com os milagres de Jesus. Por exemplo, a natureza espiritual de Jesus. Por que Jesus era capaz de realizar esses milagres? Como conseguiu realizar? Porque as igrejas consideram Jesus como Deus. Porque tudo tem uma lógica. Os teólogos do passado eram inteligentes, não eram pessoas sem capacidade de raciocinar. Mas por que eles criaram essa teoria? As curas alteraram o karma dos enfermos? Jesus curou. Mas e aquela doença, aquela enfermidade oriunda de um erro do passado? Jesus então eliminou esse erro? Jesus ressuscitou os mortos, conforme está nos evangelhos? O que aconteceu com o corpo físico de Jesus e por que ele desapareceu? Então vamos tentar fazer um estudo essa noite, fazendo a reflexão. Alguns desses pontos estão nessas obras que nós publicamos, e aqui nós vamos estar enfatizando esse assunto. Então, fatos surpreendentes, eles nos causam às vezes perplexidade e tido como milagre. Por exemplo, milagre da engenharia, muito comum falar isso, essas obras maravilhosas que aparentemente desafiam a gravidade. Um avião passa em cima da aldeia indígena e para aqueles índios que vivem ainda da forma rudimentar, um pássaro gigante a ser abatido. Quer dizer, o nível de conhecimento é interpretado como um pássaro. E mesmo ilusionistas, como esse senhor aqui, David Copperfield, que eu tive ocasião de assistir um show dele, e eu fiquei impressionado, porque ele ficava fazendo vários tipos de coisa mágica, entre aspas, num salão, no meio do público, e calhou uma vez ele ficou do meu lado, exatamente 1,5 metro. Ele pegou um lenço de papel, um guardanapo de papel, e fez uma rosa. Tocou fogo nessa rosa, nessa rosa de papel, e apareceu essa rosa. Um milagre? Claro que não. Algum tipo de efeito que eu, olhando assim, não consegui ver. É ilusionismo. Então, muitas coisas aconteceram no passado e as pessoas não tinham condição de interpretar e colocavam como milagre. Mas os milagres citados na Bíblia, por definição, seria um acontecimento extraordinário fora do alcance da compreensão científica das leis naturais. Ou seja, seria uma intervenção divina ou força sobrenatural. Mas Deus é perfeito e suas leis são perfeitas. E Deus não iria contradizer as suas leis. Então a gente vê, por exemplo, o movimento da Terra em torno do céu perfeito, a Lua, o movimento de rotação da Terra e mesmo a galáxia que se movimenta, e tudo em perfeita harmonia no universo pelas leis de Deus. Deus não vai mudar essas leis. Se Deus tivesse que mudar suas leis, não seria perfeito. Então, pela lógica, não teria um milagre, porque o milagre seria derrogar as leis da natureza de Deus. Deus não faria isso.
Então, qual a principal razão para a ocorrência desses prodígios que aconteceram, estão registrados na Bíblia? A gente vê que, por exemplo, em 1500 a.C., Moisés foi atraído por uma sarça ardente no deserto, que não se consumia. Jesus, há 2000 anos, fez muitos prodígios, e mesmo Allan Kardec, lá com as mesas girantes do passado na Europa também, fenômeno espetacular. Por que aconteceu isso? Na verdade é para chamar a atenção das pessoas. Moisés foi chamado a atenção pela sarça ardente. Jesus chamou a atenção do povo pelos prodígios que realizou. Nós vamos ver um pouco mais de detalhes. E Kardec também apareceu lá por curiosidade. Por trás desse fenômeno, esses entretenimentos das pessoas em Paris, tinha alguma coisa inteligente. Ele vai investigar e realmente resultou da codificação do Espiritismo. Então, a interpretação equivocada da Bíblia é que o homem prefere o sobrenatural, é mais bonito. Então, Moisés abriu as águas do mar e atravessou os hebreus em busca da terra prometida. Não foi assim. A própria Bíblia, se a gente lê, Moisés não atravessou o Mar Vermelho. Ele passou na região de Juncos, perto do mar, mas não foi no Mar Vermelho. Então não abriu, ele conhecia aquela região. Adão e Eva expulsos do paraíso. Na verdade, Adão e Eva é uma expressão da humanidade. Não foram duas pessoas. Dilúvio universal, os animaizinhos ficaram dentro de uma barca e Noé ficou vagando por muitos dias no mar sem nada. Tudo isso aí são forças de linguagem, expressões que existem na Bíblia que não podem ser interpretadas de forma literal. Então, qual o maior milagre, entre aspas, de Jesus? É a encarnação dele na Terra. Diz Amélia Rodrigues que foi um projeto de milênios para conseguir trazer o espírito desse quilate para a Terra. Não foi uma decisão de século, foi de milênios. Então Jesus vai nascer lá em Belém, no ano 5 antes da era cristã, e ele deixa para nós um ensinamento muito interessante. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Olha que interessante, eu venci o mundo, não é eu venci no mundo, é completamente diferente. Vencer o mundo significa o quê? Superar as ilusões da matéria. E por que Jesus encarnou como todos nós? Porque ele é o modelo e é o exemplo a ser seguido. Se não fosse assim, não seria modelo nem exemplo. Mas Jesus nos fala uma coisa muito interessante. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado e fará coisas ainda maiores do que estas. Gente, Jesus andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes, curou paralíticos, fazer o que ele fez. Mas Jesus era, evidentemente, essa expressão dele da verdade. Ele falou com seriedade isso, que nós podemos fazer e muito mais. Mas nós temos que entender no contexto que o Espiritismo traz para explicar melhor. Nas suas bem-aventuranças, Jesus diz o seguinte: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Muitas correntes religiosas imaginam que a pessoa vai desencarnar e vai ver Deus. Mas quem é puro de coração? Então nós estamos aqui, na nossa escala evolutiva. A Terra já foi um mundo primitivo, é um mundo hoje de provas e expiação, em trânsito para ser um mundo de regeneração, mas está longe de ser um mundo divino. Então nós entramos espíritos muito atrasados. No aspecto evolutivo, diz André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que a nossa idade, desde a nossa criação hoje, é 1 bilhão e 500 milhões de anos, para estarmos onde estamos. 1 bilhão e 500 milhões de anos. E diz então Emmanuel que a distância que nós temos de um cachorro para nós, lembrando que o espírito é criado com princípio espiritual, depois começa a diversificar, individualizar com princípio inteligente, até ser uma alma humana. Então aqui 1 bilhão e meio de anos. Então a nossa distância espiritual, em termo evolutivo, de um cachorro, é a mesma distância de nós para um anjo, ou um espírito puro. Então nós temos ainda pelo menos 1 bilhão de anos pela frente, muitas encarnações, para sermos espíritos puros. A evolução não dá salto, ela é gradativa. Então, quando o evangelista João diz, nas palavras de Jesus,
Deus nunca foi visto por alguém, essa nossa humanidade. O Filho único que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, Jesus já era um espírito puro quando ele recebeu a missão de Deus de construir o planeta Terra há 4 bilhões e meio de anos atrás. Nós nem existíamos, e nós somos 1 bilhão e meio de anos. Então, vamos evoluindo. Como é que está a nossa humanidade hoje? No livro Voltei, o irmão Jacó, é um pseudônimo do Frederico Figner, um grande dirigente espírita do passado, ele dividiu a nossa humanidade em 3 grupos, 1/3 cada um. Uma parte está migrando da irracionalidade para a inteligência, 1/3 da inteligência para a razão, e 1/3 da humanidade, da razão para a humanidade. Evidentemente somos nós que já temos um certo nível de inteligência e estamos tentando ser pessoas melhores, desenvolvendo nossos sentimentos. Então nós estamos aqui. Kardec então pergunta aos espíritos se será lhe dado um dia um homem compreender o mistério da divindade. E aí os espíritos confirmam o que Jesus disse. Jesus falou: bem-aventurados os puros de coração, que verão a Deus. Então, diz os espíritos então para Kardec: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá. E então já respondeu: pela perfeição, quando nós chegamos a espírito puro, nós vamos ver Deus e compreender Deus. Ou seja, não é hoje que a gente vai desencarnar e vai ver Deus do outro lado. Vai ter um tempinho aí, só 1 bilhão de anos. Qual a missão de Jesus? Tentar entender o Mestre. Lembrando que foi um processo difícil. Levou milênios para organizar a vinda de Jesus. Ele é o governador espiritual da Terra. Na visão espírita, por que alguém, além de revelar sua boa nova, Jesus realizava prodígios? Então, 3 motivos que nós vamos destacar aqui na reflexão da noite. O primeiro, eu mencionei que Moisés chamava a atenção pela sarça ardente. Jesus chama a atenção dos judeus para ser reconhecido como Messias, conforme estavam as profecias. Ele vinha trazer a boa nova, que era a segunda revelação depois de Moisés, que trouxe a primeira revelação. Então ele está dando continuidade a um trabalho que ele coordenou, porque Moisés foi emissário de Jesus. E ele disse para os judeus: porque se vós credes em Moisés, creis em mim, porque de mim escreveu Moisés. Mas se não credes em meus escritos, como creio? Mas se não crê nos seus escritos de Moisés, como vai crer nas minhas palavras? Então, todo o trabalho de Jesus com os prodígios, uma das razões é chamar a atenção dos judeus para que vissem nele como profeta que era o Messias. Diz Emmanuel no livro Roteiro aqui que antes de Jesus a caridade era desconhecida. Os monumentos da civilização antiga não se reportam a devida virtude. Então Jesus vem ensinar a prática da caridade. Isso é muito importante. Porque às vezes eu vejo estudiosos do Espiritismo que dizem: olha, os judeus não conheciam a caridade. Não, Emmanuel não disse isso. É a prática da caridade que os judeus não exerciam entre eles. Jesus vai expandir um pouco mais o que diz a Torá, o Velho Testamento. Vamos tentar entender aqui. Quando Moisés escreve o Êxodo, ele adota a lei de talião, olho por olho e dente por dente. É vingança isso. É o código mais lá do Código de Hammurabi, 1700 anos antes de Cristo. Mas na época desse Código de Hammurabi, que é a lei de talião, já foi um avanço pela violência da região. Vou lembrar que os hebreus ficaram 400 anos em servidão e Moisés estava lidando com um povo muito ignorante. Então, a lei de talião estava boa, está no Êxodo. Mas ao longo do tempo, Moisés foi recebendo outras mensagens dos seus mentores espirituais que estão no seu Pentateuco. Por exemplo, Levítico: não tomarás vingança nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou amar o próximo. Então já está falando de amar o próximo. E Levítico: alimentar os necessitados. Está lá também. E Deuteronômio: Deus defende a causa do órfão, da viúva e ama o estrangeiro. Isso é muito importante. Mas aqui Jesus vem acertar um pouco o trabalho do mestre, que é um pouco, corrigiu um pouco o Pentateuco, porque quando está no Levítico: não tomarás vingança, nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Os hebreus eram um povo muito exclusivista.
E são até hoje. Então, era um dos problemas que eles tinham que superar. Então, com isso aqui, eles seguiram a rigor. Tanto que Jesus, lá na frente, vai falar a parábola do bom samaritano, para quebrar um pouco esse sucedido. E o mestre, então, diz: não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas não vim destruir, mas cumprir. Na verdade, aperfeiçoar. Então, a lei aqui a gente sabe que é a Torá, que são esses 5 livros. Observa o seguinte: Jesus disse que não veio destruir a lei, a Torá, é porque tem fundamento. Ele veio aprimorar a Torá. Infelizmente, ao longo dos séculos, os cristãos eles esqueceram um pouco os princípios do judaísmo. Por exemplo, do judaísmo, a reencarnação está bem estabelecida. E não sei por que desviou e tiraram a reencarnação. Você está lá no Pentateuco. Não existe a palavra reencarnação, mas está explícito reencarnação. Terceira razão para Jesus fazer os martírios, os seus prodígios, após consolidar o cristianismo nascente. Então, 3 razões para Jesus realizar esses prodígios, que tem o nome de milagre. Então, eu falei que no ano 5 a.C., Jesus vai nascer, vai ter que refugiar no Egito, a gente sabe, fugindo de Herodes. Quando Herodes falece no ano 4 AC, José já vai lá para o norte de Israel, lá em Nazaré, onde Jesus vai ficar. Te lembrando que teve que fugir devido à perseguição de Herodes para as crianças que tinham nascido. Herodes temia que ia chegar um rei, na verdade um rei espiritual, podia colocar em risco o seu trono. Então, do ano 3 antes da era cristã até 30, Jesus vai viver em Nazaré. E é impressionante a gente imaginar o Espírito puro que criou o planeta Terra junto com outras pleiades de espíritos angelicais, ficou todo esse tempo trabalhando na carpintaria, fazendo banquinho, fazendo mesa. Olha que exemplo de humildade, mais de 20 anos trabalhando na carpintaria. E Nazaré, diz os estudiosos, era um povoadozinho que devia ter em torno de 100 famílias. Esse espírito estava lá, aguardando o momento oportuno para iniciar o seu messianato, que foi no ano 30 da era cristã. Então Jesus nasceu em Belém, depois do exílio, vai ficar lá no norte de Israel, lá em Nazaré, até iniciar seu messianato. Então, no ano 30 da era cristã, Jesus vai sair de Nazaré e vai então dar início. A gente lembra que ele vai estar em Betabara, lá perto de Jericó, nas margens do Rio Jordão, e vai ser batizado por João Batista. Na sequência, em março, vai estar registrado o seu primeiro milagre público, que é a transformação de água em vinho. As pessoas dão muita ênfase nisso aí, quando o mais importante não foi transformar água em vinho, foi a presença de Jesus nas bodas, no casamento, homologando a importância da formação da família. Então Jesus transformou água em vinho, e as pessoas querem saber, porque naquela época um casamento, as bodas duravam 7 dias, as pessoas vinham de longe, chegavam retardatário, eram trilhas difíceis de caminhar, e depois de vários dias acabou o vinho, tinham 300 litros de vinho. Então imagina como é que estava o pessoal que chegou primeiro e não quis sair. Eu já estava bem alcoolizado. Jesus não ia colocar um vinho com álcool, né, gente? Era um vinho sem álcool. Até hoje a gente sabe que o pessoal produz vinho sem álcool, não é difícil. O ponto de ebulição da água é 100 graus, a gente sabe. E o ponto de fulgor do álcool é 70 graus. Então, esquentando um pouquinho, o álcool já vai embora. Isso nós fazemos e pode diminuir, inclusive, se tiver um trabalho mexer com vácuo. Então, a indústria consegue fazer um vinho sem álcool sem problema. Jesus não ia fazer o vinho com álcool. Jesus fez o vinho, mas sem álcool. Desse evento público, marcou então o início do seu ministério, pelo conhecimento da época, né? Mas essa transformação, diz Kardec, não foi um milagre. Tem obras póstumas. Diz o seguinte Kardec: a maioria dos fatos operados por Jesus seja hoje completamente demonstrado pelo magnetismo e pelo espiritismo com fenômenos naturais. É isso que é interessante. Não é pelo fato de a gente não saber exatamente como é que Jesus fez isso, e nem em laboratório a gente consegue transformar água em vinho, conseguimos fazer, mas saber que foi a nível molecular, o tipo de energia que Jesus usou que alterou a estrutura molecular daquela composição, aquela substância. Então Jesus fez isso aí. Um dia será possível, toda certeza. Então um dos prodígios de Jesus
foi quando ele deixa Cafarnaum e vai lá no sul do Lago Genezaré, lembrando que é um lago de água doce, mas tem um período do ano que vira muito aqui, esse lago é muito grande, muito profundo. Os ventos provocam muita redemoinho nesse lago. Em abril ou em outubro não é bom navegar lá. E Jesus só vai navegar a si mesmo, porque queria ir em Gadara. E no meio do caminho a gente tem então essa tempestade. Imagina que Jesus parou a tempestade. Calai, acalmai-vos, diz o mestre. Então imagina os discípulos daquele barco vendo Jesus comandando e parando essa tempestade. Deve ter sido impressionante. Outro evento, Jesus foi esquecido em algum lugar, estava orando, e os discípulos saem, esquecem de Jesus no meio do caminho e descobrem que Jesus não está no barco. E ele aparece andando sobre a água. Inclusive Pedro, que ia dar também, até mergulha, né? Não consegue ficar. Mas nos estudos espíritos nós temos, por exemplo, Carmine Mirabelli, que levitava. Então esse fato de Jesus levitar sobre a água é um fenômeno que em alguns centros espíritas do passado, pesquisando, fizeram também. E mesmo a própria Igreja Católica tem vários religiosos considerados santos que levitavam. Tem a documentação comprovando. São José de Cupertino, São Francisco de Assis, Santa Teresa de Ávila, São Martim de Porres. Então, todos têm testemunhas que levitavam também. E como é que Jesus curava então? Com as suas energias. As curas. Nós sabemos pela doutrina espírita que a ação benfeitora ocorria devido ao magnetismo animal, a energia de Jesus, e a energia espiritual do Mestre. Então a sua energia, o seu magnetismo animal humano, é a mesma coisa que um médium vai dar um passe. Ele dá a energia dele mais a energia dos mentores. Então Jesus, então, com a sua energia, um potencial fabuloso, conseguia promover as curas dos enfermos. Mas nessas minhas décadas de trabalho em centro espírita, eu tenho visto já vários casos de pessoas desenganadas, já até com cirurgia agendada, e o mentor espiritual falou: olha, não faça cirurgia ainda, aguarda um pouco mais. E a enfermidade desaparecia. Então eu já testemunhei vários casos de curas que aconteceram em centro espírita. Aqui tem o caso dessa senhora que tinha um fluxo irregular no período dela, está registrado no Evangelho, e era um problema sério, porque no judaísmo, a mulher no período ela é considerada impura, e só que ela tinha um fluxo irregular, tinha muita hemorragia. Então ela vai procurar Jesus, mas ela não podia tocar Jesus, porque a mulher não toca o homem dentro do sistema judaico. Se a gente for na casa de um judeu, o homem vai te cumprimentar, a mulher não. Porque você não sabe se a mulher está no período ou não, então por educação ela não te cumprimenta, não aperta a sua mão. E se ela está nesse período então, ela não podia tocar Jesus. Então o que é que ela faz? Ela vai tocar na pontinha do laço que segura a roupa de Jesus. E quando ela faz, ela recebe uma energia positiva muito forte e fica curada. Tanto que Jesus fala: alguém me tocou. E Pedro vai dizer: mestre, como alguém te tocou? A multidão toda em volta de Jesus apertando. Como é que eu vou saber quem foi que te tocou? Porque uma virtude saiu de mim, diz Jesus. Quem foi? Aí ela se identifica, porque ela já estava curada. Então Jesus vai abençoá-la, ela vai seguir seu caminho. Porque ele tocou na pontinha, na corda que segurava a veste de Jesus e ficou curada. Então quando a gente vai no centro espírita, guardando as devidas proporções, você tem um médium passista e os guias espirituais, o que eu falei. Então o somatório da energia do médium e do guia espiritual vão fazer ação benéfica no paciente. Aqui essa senhora está com tanta fé que ela a alma dela chega a se desdobrar um pouco do corpo físico. Então ela está receptiva e vai receber essa energia positiva. Já esse senhor aqui está pensando nos negócios dele, ele está refratário, ele não vai receber quase nada. Então quando Jesus falava para a pessoa ter fé, para ter a receptividade para receber a sua energia benéfica. Inclusive ele perguntava: o que queres que eu quero ser curado? Sim, mestre. Então ele quer receber. Então Jesus ia estender as mãos. Jesus cura 10 leprosos, conforme está em Lucas.
Então o mestre era capaz de produzir alterações no corpo físico de pessoas com hanseníase, por exemplo, que era uma doença terrível. A pessoa era afastada, arriscada do língua dos vidros lá no templo. A pessoa era marginalizada, ficavam vários leprosos. E a energia que Jesus dava à pessoa com hanseníase modificava completamente o corpo físico, a pessoa ficava sã. Como é que essa cura se processava? Diz Allan Kardec: a cura se opera pela substituição da molécula doente por uma molécula sadia. Então Jesus atuava no corpo espiritual que ia refletir no corpo físico da pessoa. Ele curava a matriz energética do corpo físico. Cura à distância, que nós fazemos no centro espírita. A gente pede vibrações, deixa no caderninho, a pessoa anota. Vamos fazer vibrar para Dona Fulana, que está muito enfermo, seu José, que está em algum lugar. Então a gente faz aquela vibração e manda essa energia positiva para a pessoa receber. Jesus fez isso. Quando o centurião o procura e fala que Jesus não precisava ir na casa dele para curar o servo que estava muito enfermo. Era um centurião bom. Falei: mestre, eu não sou digno de receber em minha residência. Como soldado, os meus subordinados não me obedecem. Segue as minhas ordens. Basta que o Senhor dê uma ordem, que as falanges amigas dos Espíritos vão lá curar meu servo. Jesus fica impressionado com a fé dele. E fala isso para os discípulos. E realmente pode ir que o seu servo está curado. Cura à distância. Está no Evangelho de Mateus. Fenômeno físico, multiplicação de pães e peixes, foi real. Tem alguns estudiosos que dizem que não, as palavras de Jesus entusiasmavam tanto o povo que as pessoas perderam a fome. Não, os evangelhos estão muito claros. Quando terminou esse evento, alimentou milhares de pessoas, sobrou tanto pão e peixe que colocaram em cestos e levaram embora. Então, fenômeno físico, como é que Jesus fez isso? Multiplicar um pãozinho, que ele pergunta aos discípulos: o que vocês têm? A gente quer 2 pãozinhos e 3 peixes. Põe aqui então no cesto. E pode distribuir. E começou a se multiplicar. E de alguma forma, alguma energia que ele tinha para fazer essa transformação. Então, mas esses feitos de Jesus, na época, deixou os teólogos, né, com a cabeça virada. Como é que um homem pode fazer uma coisa dessa? Um homem comum. Então, gerou controvérsias. Então, a teoria, sendo um homem comum, Jesus só poderia ser Deus para fazer isso. Porque um homem comum, realmente, a base dele está lógica. Um homem comum, no nosso nível evolutivo, não consegue fazer isso. Então, Jesus é Deus. O fundamento para essa testa baseado aqui no Evangelho de João, quando Jesus diz: eu e o Pai somos um. Gente, mas eu somos um, vibrando na mesma sintonia, em concordância, em sintonia nos mesmos ideais. Jesus fazia exatamente o que Deus desejava. Ele era o médio de Deus. Inclusive, Paulo já dizia assim: já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. E Paulo não era o Cristo, ele dizia o seguinte: estava em sintonia com o Cristo. Mas os teólogos buscaram uma forma de usar para falar que Jesus é Deus. Mas a gente pegar, por exemplo, no Evangelho de João, quando Jesus já está terminando seu messianato, lá em Jerusalém, antes de ser preso, ele fala: e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Aqui está a pré-existência da alma, que é combatida pela igreja. A igreja combate a reencarnação porque combateu a pré-existência da alma. Diz que a alma é criada no momento do nascimento. Mas aqui no próprio Evangelho está dizendo que não. Jesus já existia antes que o planeta Terra existisse, que ele realmente foi o criador do planeta Terra. Então fizeram o dogma da Santíssima Trindade, um Deus em 3 pessoas, conforme o Concílio de Nicéia em 325. Esse dogma é mantido pela Igreja Católica Ortodoxa e pela maioria das igrejas protestantes. Isso aí não deixa de ser uma dificuldade, uma pedra de tropeço, porque a reencarnação explica a justiça divina. A gente vai entendendo a questão do sofrimento, das dores alheias, dificuldades que nós passamos, muitos fatos que nós vivenciamos, situações difíceis que nós nunca iríamos fazer com alguém, acontece com a gente, outras pessoas provocam. Mas nessa encarnação não. Mas o que nós fizemos em outra encarnação? Então consegue consolar, porque esclarece isso aí, a reencarnação. Esclarece bastante, esclarecendo consola. Então o motivo para o equívoco das igrejas, que eu mencionei,
que os teólogos do passado, pessoas muito inteligentes, mas faltava a chave, que é a reencarnação. Que Jesus é o Espírito puro, mas já foi igual a nós em outros planetas. E reencarnou e chegou nesse nível, como nós também um dia chegaremos nesse nível que Jesus se encontra, nem que leve mais de 1 bilhão de anos. Então não se pode interpretar a Bíblia apenas no seu sentido literal. Então, quando Jesus fala para os discípulos: curai enfermos, limpar os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsar os demônios, de graças recebeste, de graças dai. Ressuscitar morto? Não tem como ressuscitar o morto. Só que vai morrer, tem decomposição. As moléculas que compõem o corpo vão ser recicladas em outras substâncias. Então, quando Jesus está aqui, ressuscita o filho da viúva da aldeia de Naim, ressuscita a filha de Jairo e o próprio Lázaro, na verdade não estavam mortos. Há uma morte aparente, é aquele sono cataléptico, que na época eu não conseguia identificar. Hoje se sabe que a pessoa morreu, os médicos fazem todos os exames e conseguem, dar o laudo, dar o atestado de óbito, mas naquela época não tinha esse conhecimento. E Kardec explica isso aqui. Naquela época, o indivíduo que deixava de respirar havia morrido, portanto a vida era porque tinha ressuscitado, era simplista. Estou falando 2000 anos atrás, era assim que se pensava. Mas tinha uma dúvida entre os discípulos daquela época: por que Jesus havia curado Simão, o leproso? Ele tinha esse nome, Simão o leproso, morava lá em Betânia, perto de Jerusalém. E ele tinha a hanseníase, Jesus curou. Mas como ele era Simão que tinha a hanseníase, virou o nome dele Simão o leproso. Então Jesus curou Simão, mas não curou Lázaro, porque Lázaro tinha um corpo coberto de chagas, uma pessoa muito doente, enferma. Então Jesus curou lá o Simão e não curou Lázaro. Por quê? Você está entendendo? Então, a cura das enfermidades não libera os indivíduos do seu karma. Então, a gente tem uma carga negativa na nossa alma que passa para o corpo físico e vira enfermidade. A drenagem de energias negativas está limpando a nossa alma, as enfermidades estão limpando a nossa alma. Então, Jesus fosse curar, ele interrompia esse fluxo. Então, não ia fazer isso. Então, o corpo físico, na verdade, é um filtro que vai limpar a alma. Então, Jesus não curou Lázaro porque precisava daquela enfermidade para curar a sua alma. E já Simão o leproso, Jesus curou por outras razões. Talvez encerrou o karma dele, ou deu uma moratória. Então, as curas físicas de Jesus eram moratórias ou integrais. Isso aqui já foi objeto de muita discussão que eu tive com alguns estudiosos do Espiritismo. Não, é cura total. Com calma. Então, Jesus vai interferir, vai mudar o karma da pessoa? Não. O nosso karma é nosso. Nós que temos que queimar esse karma. Que podemos queimar de duas maneiras: ou através do sofrimento com enfermidades, ou através do amor. Porque o amor lava a multidão de pecados. O amor queima a energia negativa. Então, em 3 casos a gente pode ver as curas de Jesus. Final de um karma, Jesus identificou, já podia interromper, o restinho de energia negativa ele podia queimar fazendo caridade. Pode ter sido uma moratória, dar uma chance, o espírito é imortal. Se ele não cumprir agora o seu programa, pode cumprir em outra reencarnação. Ou então ser um missionário que pediu aquela enfermidade para ajudar Jesus na identificação dele como Messias. Então esses 3 casos aconteceram. 2 cegos, por exemplo, um em Jericó, Bartimeu, que foi curado por Jesus, e o cego de nascença em Jerusalém. No caso de Bartimeu, nós não temos tantas informações para tirar conclusões. Podemos imaginar, poder ter sido talvez uma moratória, ou o final de um karma. No caso do cego de nascença, nitidamente foi um voluntário. Por quê? Porque os discípulos vão perguntar a Jesus, que está aqui no Evangelho de João: mestre, quem foi que pecou? Porque ele é um cego de nascença. Foi os seus pais ou ele? Mas ele nasceu cego. E Jesus vai responder: nem ele nem seus pais pecaram. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, ou seja, um voluntário para que Jesus o curasse e comprovasse que Jesus era o Messias. No caso do nosso Bartimeu, provavelmente pode ter sido uma moratória ou final de provação. Então,
Jesus curou, olha, vou te curar, mas não está curado realmente na sua alma. A energia negativa não está com você. E vai ter um caso assim que Jesus vai... Está muito nítido nos evangelhos. É esse indivíduo que estava paralítico há 38 anos. Então, ele estava lá no tanque de Betesda, em Jerusalém. Jesus pergunta para eles: queres andar? Sim, mestre. Então pega a sua maca e pode sair. E ele sai, feliz e contente, vai lá para o templo, o grande templo de Jerusalém. E Jesus encontra ele lá e fala com ele: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Estão entendendo? Porque ali o que? Ele não queimou o karma dele ainda. A energia negativa estava com ele. Se ele voltasse a errar, como já deve ter errado em outras encarnações, iria voltar uma coisa pior ainda. Então, os prodígios de Jesus após o seu martírio, também é muito interessante fazer uma reflexão, visaram consolidar o cristianismo nascente. Estava uma confusão ali muito grande. O mestre tinha sido preso, crucificado. Judas tinha traído Jesus, tinha se enforcado. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Então estava havendo uma dispersão. Lembrando que Cleopas e São Judas Tadeu fugiram para Emaús e vai encontrar Jesus no meio do caminho. Então estava em crise ali o cristianismo nascente. Então essa aparição de Jesus foi que realmente deu um gás para que o cristianismo se consolidasse. Então no terceiro dia ele falou que iria voltar. Ele profetizou isso. E quando vai entrar a Maria de Magdala, Joana de Cusa, Maria Marcos, eles chegam lá e Jesus não está lá. Jesus desapareceu. Mas por que Jesus desapareceu? O que foi que aconteceu com o corpo físico de Jesus? Isso sempre me deixou intrigado, porque não tem obras espíritas publicadas sobre isso. Mas aí eu ouvi uma palestra do Divaldo, ele contando que ele fez essa pergunta para o Chico, que todo mundo que estuda a doutrina fica curioso de certas coisas. Eu também sou curioso de muitas coisas. Então nessa obra, por exemplo, que nós estamos lançando aí agora, eu vou trabalhar em cima de Moisés e aquelas pragas do Nilo, por exemplo. O que foi que aconteceu? Se alguém for lá no Egito e perguntar para o arqueologista do Egito sobre Moisés, ele vai dizer: Moisés nunca existiu. Eles não aceitam Moisés. Por quê? Porque a data que eles estudam está equivocada. Eles colocam 1200 anos antes de Cristo. Mas o êxodo foi 1500, 300 anos antes de Cristo. E por que eu digo que foi 300 anos antes de Cristo? Porque Jericó foi destruída em 1450 antes de Cristo, através de pesquisa com datação de carbono. Então eu coloco isso no livro. Então tem certas coisas que a gente tem curiosidade, mas tem que pesquisar para entender. Então diz então o Chico Xavier para Chico, o Chico disse para Divaldo que Jesus desmaterializou o corpo físico dele. E tinha uma razão para isso. Por que Jesus fez isso? Porque ele ia aparecer para os discípulos como aconteceu. Como é que ia ficar se o corpo físico dele estivesse lá e aparecesse aqui para os discípulos? Ninguém acredita. Não, o corpo dele está aqui, não apareceu. Então Jesus desmaterializou para não dar confusão. Inclusive, a materialização de Jesus foi tão perfeita que ele foi tocado e ele se alimentou, para mostrar para os discípulos que ele estava vivo, a vida após a vida. É comprovação que a morte física não termina, o espírito não termina no túmulo. Inclusive disse o apóstolo Paulo: se não há ressurreição dos mortos, nossa fé é inútil, se não existe a alma depois da morte física. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual, e se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Então o apóstolo Paulo, muito inteligente, ele destrinchou isso muito bem. Então depois de aparecer aos seus discípulos, Jesus lhes perguntou se tinha algo para comer. Lhe deram um pedaço de peixe assado, ele comeu na presença deles. Essa materialização nunca existiu aqui no Centro Espírita, nesse nível não. Só Jesus para conseguir esse tipo de materialização. Ele foi tocado, que Tomé não acreditou. A primeira vez que Jesus vai aparecer, Tomé não estava presente, ele não acreditou nos outros discípulos. Aí Jesus aparece e eu só vou acreditar se eu puder ver as chagas de Jesus. Aí Jesus chama Tomé: veja as chagas, veja minhas chagas, Tomé. Aí mostra as mãos que tinha tido os cravos e mostra então onde tinha perfurado a lança quando ele estava na cruz. E
Já no final do seu período de 40 dias, conforme está nos evangelhos, ele vai ter ascensão. Já tem 500 seguidores de Jesus que vão ao longo do século reencarnar e vai trazer boa nova para nós. Como é que o Espiritismo explica essa materialização de Jesus para os discípulos? A massa fluídica está no livro Nos Domínios da Mediunidade. A massa fluídica leitosa prateada é constituída de 3 elementos essenciais: as energias do mundo espiritual, a energia do médium e a energia junto à natureza. E vai dar essa massa branca que vai os espíritos então se materializar. O que é interessante, que aqui esse livro explica, de André Luiz, e psicografado por Chico Xavier, onde o mentor explica o seguinte: o médium também poderia ser transportado através das paredes, porque técnicos competentes podem desmaterializar os elementos físicos e reconstituí-los imediatamente após. E olha o que diz André Luiz: dia virá que a ciência dos homens fará isso com total segurança. Então, desmaterializar um corpo físico é uma coisa simples, de acordo com os espíritos. Então Jesus desmaterializou o corpo dele. E aí, nesses milagres, a gente pode concluir a nossa reflexão da noite, conforme Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Todo esse trabalho que o Mestre fez, os seus milagres, os seus prodígios, foi para despertar nossa atenção. Nós ainda estamos muito ligados ao plano físico, às ilusões da matéria, então precisamos um pouco disso, para que possamos usar principalmente os ensinamentos de Jesus como uma forma de nos libertar espiritualmente e sermos pessoas melhores. Passo a palavra para o nosso dirigente da noite agora, para as suas conclusões finais.